Olá, pessoal. Rosângela Carvalho, dando sequência à série de símbolos, mitos, deuses e deusas e associado à astrologia. Hoje nós vamos falar de um planeta maravilhoso chamado Mercúrio. Então vamos lá. Mercúrio, ele é o menor dos planetas e é também o mais próximo do Sol. Ele é o símbolo da mente racional. Mercúrio está intimamente ligado ao nosso senso de direção espiritual. E o nosso senso de direção espiritual, dentro da mandala astrológica, está associado ao Sol, porque é o astro mais, digamos assim, de mais luz. A mente deve servir ao nosso senso de finalidade. Uma vez que Mercúrio nunca está a mais do que 28 graus de longitude do Sol, a única relação possível que ele pode estabelecer com este astro luminoso é a conjunção. O que é uma conjunção? É uma união. O intelecto de uma pessoa pode ser, de alguma maneira, separado do objetivo principal dela se Mercúrio estiver na sua distância máxima do Sol. Mas no caso de uma conjunção próxima, isso pode querer dizer que a mente e a vontade estão unidas. Essa relação entre mente e vontade, ela é representada miticamente pela relação entre Mercúrio e Júpiter, assim como entre Mercúrio e o Sol. Júpiter é o símbolo de finalidade social ou relação com um todo maior. Ele serve para concentrar a consciência da pessoa. Traz também um papel mítico que divide com o Sol nessa questão. Assim, há uma máxima astrológica que diz que Mercúrio é o servo de Júpiter, ou seja, é o intelecto que deve ser dirigido para uma finalidade mais elevada. Júpiter, é claro, era Zeus, o rei dos deuses. E na Babilônia, esse planeta era chamado de Marduk. O deus Marduk, ele tornou-se rei do céu ao matar o monstro marinho Tiamat, estabelecendo assim a ordem no universo. Marduk, o rei celestial, era o pai do deus Nebo, ou Nabu, identificado com o planeta Mercúrio. Nabu era o escriba dos deuses. Escreveu as leis e os éditos de Marduk e os comunicou à humanidade. Ele era o escritor. Durante o festival do Ano Novo Babilônico, a mais importante cerimônia do calendário babilônico, que recriava a batalha primordial de Marduk contra o caos, que é a imagem do deus Nebo, era cerimonialmente removida do seu santuário em Bossipa e levado ao templo de Marduk na Babilônia. Nebo, Mercúrio, era simbolicamente unido a seu pai. A mente era cerimonialmente ligada ao senso de finalidade dirigida, representado pelo rei dos deuses. Então, Mercúrio servia a Júpiter. O Nebo babilônico era um deus solene e dignificado. Os babilônios aparentemente tinham grande respeito pelo intelecto racional e o seu papel na consciência humana. O escriba dos deuses egípcio é igualmente uma figura formidável. E essa figura formidável chama-se Tote, o deus com cabeça de Ibis, senhor da escritura e da magia. E por que não? É papel do xamã ou mago compreender as leis da natureza, conhecendo os nomes secretos das coisas. Portanto, sua função era similar à do escriba, que também conhecia o nome de todas as coisas. Isso era um aspecto bastante interessante nesse sentido. Na posterior época clássica, então vamos lá, 300 antes de Cristo até 300 depois de Cristo, tá? Hermes, o grego Mercúrio, foi simbolicamente unido ao egípcio Tote, de forma que os egípcios gregófonos dos primeiros séculos da era cristã adoravam o deus Hermes.
igual a Tote, que, como Hermes, também era o deus da mente, e como Tote, que era o deus da magia. Mas não devemos levar esse tipo de ligação entre Mercúrio e Tote muito adiante, porque Tote nunca foi associado ao planeta Mercúrio. Ele era considerado o deus da Lua. A ligação entre Hermes e Tote, ou Mercúrio e a Lua, não deixa de ter, porém, uma significância mística. Mercúrio representa o intelecto racional e a Lua representa a memória instintiva. Na Índia, a Lua é o deus Chandra e Mercúrio, cujo nome é Budra e não Buda, é o filho do deus Lua. Os hindus acreditavam que sempre que esses dois, pai e filho, se uniam, há uma união entre a mente, Mercúrio, e a memória, Lua. E a memória, no pensamento hindu, é meramente um outro aspecto da mente. Dessa forma, quando os dois planetas estão em conjunção ou estão unidos, diz-se que resulta um esplêndido intelecto, pois o nasciturno tem uma habilidade inata para lembrar, e isso representa a Lua. Tudo o que aprende, isso representa Mercúrio. Quando a Lua está em conjunção com Mercúrio, Hermes ou Tote estão realmente unidos. E, obviamente, que o astrólogo deve perceber o intelecto brilhante no seu cliente, né? Bom, como visto, Mercúrio recebeu a regência sobre o signo de Câncer no antigo sistema de postos do governo olímpico, um signo que os astrólogos atuais ligam à Lua. Então, Câncer atualmente é regido pela Lua e não mais Mercúrio. Embora Nebo e Tote, Mercúrio e Tote representem um aspecto dignificado e intencional do intelecto, há um lado desonesto e brincalhão, e por vezes positivamente até perigoso na mente humana. Os gregos reconheciam essa dualidade da mente, pois o seu deus Hermes é o deus dos ladrões, assim como da comunicação. Hermes era filho de Zeus e sua mãe era a ninfa Maia. De acordo com o estudioso grego Cal Querene, Maia já foi uma deusa ligada às Pleiades. Na outra ligação fascinante aqui, porque no zodíaco sideral da Índia, as Pleiades estão a 3 graus de touro. E este é o grau da exaltação da Lua, que, como vimos, está intimamente ligada a Mercúrio. De qualquer modo, Hermes foi ladrão, quase desde o momento do seu nascimento, em uma caverna, ele nasceu numa caverna, né? No alto do Monte Silene, na Arcádia. Logo que o menino precoce veio, logo que o menino nasceu, a primeira coisa que viu foi uma tartaruga. Da casca dessa tartaruga, ele criou a lira, um instrumento musical. Em seguida, roubou o rebanho de Apolo e, quando foi apanhado, foi convocado ao Olimpo para ser julgado por Zeus. O cara era fantástico. Intimamente, Zeus e Apolo estavam ambos impressionados com a feroz esperteza daquela criança. Hermes desenvolveu, Hermes devolveu o gado roubado ao deus Sol, Apolo, e lhe deu também como um bônus, né, a lira. A lira, mais tarde, ela torna-se o símbolo de Apolo como o deus da música. Foi em função dessa atitude de Hermes ter roubado e Zeus fez ele devolver o rebanho para Apolo
como gratificação, recebeu a lira, então Apolo passa a ser então o deus da música. Apolo fez de Hermes o condutor das almas deste mundo para o próximo, uma função divina e que já havia sido realizada pelo Deus Sol. Essa história que vem dos hinos homéricos, né, revela bastante sobre Mercúrio. Ele era um ladrão que mais tarde foi chamado Deus dos Ladrões. Porque o Deus da mente e de toda a atividade literária seria um Deus dos ladrões? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque o intelecto humano por si só é amoral. Sua função, o pensamento racional, não está necessariamente ligado a nenhum código de ética. O mesmo processo mental que leva um indivíduo a escrever um livro sobre concertos domésticos pode ser usado por um indivíduo diferente para quebrar fechaduras ou burlar um alarme contra ladrões, ou desviar milhões de dólares, né, de um público inocente com a venda de títulos de dívidas. Mercúrio também era o padroeiro dos mercadores, né? Dos ambulantes. Novamente, a relação entre Mercúrio e Júpiter, ou o Sol, né? Essa relação entre Mercúrio, Júpiter ou Sol é de vital importância. Por quê? Porque a mente apenas se torna uma força poderosa para o bem quando dirigida por um senso mais elevado de consciência. Não é de admirar que os antigos chamassem Mercúrio de um planeta neutro. Antigamente, antigamente aí, vamos lá, 5.000 anos atrás, eles chamavam Mercúrio de um planeta neutro. Sempre foi uma tradição astrológica que um Mercúrio forte, mas aflito, estivesse presente no mapa astrológico de um ladrão profissional. Outro tema nesse hino homérico é a juventude de Mercúrio. Todas as ações de Hermes, inventivas, a lira ou criminosas, roubo de gado, eram realizadas por um jovem. E nos trabalhos astrológicos medievais, Mercúrio simbolizava pessoas jovens, especialmente na astrologia horária. Pessoas com Mercúrio forte ou com ênfase em Gêmeos ou na terceira casa, embora não necessariamente em Virgem ou na sexta casa do seu mapa natal, com frequência parecem ser Peter Pan, aquelas pessoas que não crescem, não amadurecem, né? E estão sempre esperando a Sininho resolver os problemas dela, né? Ele tem o suave e brilhante charme de Mercúrio, né? Esse Peter Pan, mas não são completamente crescidos, são sempre crianças. Essa qualidade de juventude pode marcar uma pessoa altamente criativa ou um indivíduo ainda não desenvolvido ou as duas coisas. Os analistas junguianos chamam a esse tipo de personalidade poeira, poeira eternos, né? Ou menino eterno. O menino eterno. Com todos os encantos das crianças, essas pessoas passam pela vida sem qualquer objetivo perceptível, especializados e em casos amorosos no estilo de Dom Juan, né? Eles adoram ser conquistadores e em falar infinitamente das maravilhosas coisas criativas que farão um dia. A correspondente feminina a esse tipo de personalidade é a Puelia eterna, que vive para o amor, preza a sua própria beleza física acima de todas as coisas e troca de homem em tempo recorde, quando esses aspectos acontecem do lado feminino. Em geral, uma personalidade muito estimulante, com o usual charme de Mercúrio, e pode realmente inspirar o homem que ama e que certamente abandonará. Mas há um vazio nela, algo insubstancial em sua incapacidade de se compreender. Deve-se notar, porém, que esses puers e puelacic, como pode-se dizer,
podem, às vezes, parar de falar sobre as grandes realizações e de seu futuro, e realmente começar a trabalhar para fazer algo acontecer. Quando fazem, tornam-se os grandes artistas e escritores desse mundo. E realmente, a maioria dos indivíduos artísticos tem uma boa porção de puer ou poelia dentro de si, tanto masculino como feminino. Afinal de contas, foi o menino Hermes quem inventou a lira. Há outros fatores que entram na criação do poer ou do lado feminino também. Além dos fatores mercuriais já citado, os astrólogos devem buscar uma relação entre esse planeta e o Sol também no mapa da pessoa, a Lua ou Saturno, pois a síndrome de Peter Pan sempre implica alguma dificuldade com os pais. Alice Graham acredita que devemos também buscar um Urano forte, o que faz muito sentido. Urano é o arquétipo do inventor, do boêmio, do espírito rebelde, e é também, de acordo com a astrologia esotérica, a oitava acima de Mercúrio. Há realmente uma forte ligação entre esses dois planetas, e qualquer aspecto ou relação entre ambos é extremamente importante em um mapa astrológico, especialmente no que diz respeito à atitude do indivíduo em relação aos padrões tradicionais de pensamento. O tipo Mercúrio-Urano, aspectos Mercúrio-Urano, fica empolgado com o estado da arte tecnológica e busca forjar novos caminhos de pensamento após haver é, despedaçado todas as barreiras do crescimento mental. Outro tema do hino homérico a Hermes é a interrelação entre Apolo e Hermes, ou seja, entre o Sol e Mercúrio. Novamente, descobrimos que o intelecto deve estar ligado a um senso de direção ou de vontade. Uma das regras da astrologia horária, estabelecida há muito tempo, é que quando Mercúrio está a 1 grau do Sol, diz que está combusto, queimando pela intensa radiação solar, porque está perto do Sol. Porém, em um mapa astrológico individual, essa situação, com frequência, produz precisamente o efeito inverso. A vontade consciente, que é o Sol, e a mente racional, Mercúrio, ficam unidas de modo extremamente intenso e altamente concentrado. Se o Sol e Mercúrio estão nesse tipo de configuração, é preciso examinar o signo e a localização da casa para determinar qual é o foco exato. E a seguir, vai se examinar os padrões aparentes dos outros planetas para determinar se o indivíduo tem apoio para atingir todos os objetivos ou os intencionais de sua vida. Mercúrio possui o caduceu, ou o bastão curativo, e somos lembrados de seu papel no processo de cura, as artes médicas, embora atualmente arte tenha sido substituída por ciência. Certamente, a ciência médica moderna nos traz transformações incríveis sobre o corpo humano e as suas funções, mas a sua total confiança na tecnologia invasiva e nos remédios externos aplicados, enquanto o paciente está dopado, medicado ou totalmente excluído dos procedimentos, serve mais para remover o indivíduo de seu próprio processo de cura. Isso contraria a maneira de como o processo realmente funciona, cortando-se ainda mais a ligação, vamos dizer assim, e produzindo-se uma dualidade maior entre paciente e médico. Lembra daquela relação que eu falei anteriormente entre o Sol e Mercúrio em um mapa astrológico? Se Mercúrio a mente existe em completo isolamento do Sol, que é a vontade consciente, e também da Terra, corpo físico, né? A completude do indivíduo ele começa a se romper. Quando essa fragmentação ocorre e não somos mais capacitados e irradiados pelo nosso fogo interior ou qualidades vivificantes,
o nosso sistema imunológico fica enfraquecido e somos incapazes de resistir aos exércitos invasores, ou os vírus, né? Essa determinação da mente, perdão, não é determinação, é essa desintegração da mente, vontade e do corpo, é o que produz a doença, assim como conhecemos. Da mesma maneira, né, a união desses três aspectos de consciência une a cura à doença. Já se enfatizou a relação entre corpo e mente durante o processo de cura. Um campo emergente nas artes da cura, hoje conhecido como psiconeuroimunologia, tratará exatamente disso. Baseia-se na premissa de que o sistema de pensamento do organismo contém em si a mesma capacidade para resistir ou combater a doença, que vai mais combater a doença, né, do que para aceitá-la. A mente, a nossa mente, é algo poderoso. E quando se volta contra a vontade ou o corpo, como resultado de abusos passados ou atuais infligidos, assim vamos dizer, sobre um indivíduo, né, vai fragmentar ainda mais as defesas internas do indivíduo e induz, obviamente, a propagação da infecção ou doença, né? Os egípcios viam Mercúrio como Tote, né? Aquele deus com cabeça de Ips. Transportador, na realidade, para os egípcios, Tote era o transportador de almas. Os gregos e romanos o viam como Hermes e Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Certamente, o movimento e a viagem compuseram grande parte do arquétipo de Mercúrio e compõem hoje na astrologia. O fato de Mercúrio ser o planeta mais próximo do Sol e, por isso, completar a sua revolução com maior rapidez, porque o andar de Mercúrio na mandala são 88 dias, contribui para o atributo hoje, aqui, amanhã, acolá, associado a esse planeta. Isso, normalmente, quem tem Mercúrio bom no mapa, ele não tem muita paz, não. Os antigos raramente viam Mercúrio no céu, e quando o conseguiam, era para um período curto e precioso, fato que também fortaleceu, né, a percepção desses indivíduos como oculta ou não confiável. Uma vez que Mercúrio nunca pode estar a mais do que 28 graus do Sol, só pode ser visto por curtos períodos, quando está mais longe dele, logo antes ou logo depois do ocaso. Embora consideremos o Mercúrio objetos relacionados a Mercúrio e pensamentos em geral, mercuriais ou velozes, nem sempre é assim. Quando Mercúrio viaja em sua maior velocidade, ele move-se de 3 graus por dia, 3 vezes mais rápido do que o Sol. Mas quando na velocidade mais baixa, ele quase não se move. Esse fenômeno, conhecido como estação, ocorre logo antes e logo depois que um planeta se torna retrógrado, ou seja, antes que pareça mover-se para trás em sua órbita, devido à nossa percepção geocêntrica de sua baixa velocidade. Os astrólogos sempre observaram a velocidade de Mercúrio para determinar a rapidez ou agilidade da mente ou dos padrões de pensamento de uma pessoa. Mercúrio lento, quando a pessoa tem um Mercúrio lento no mapa, né, estacionário ou retrógrado, descreve indivíduos que levam tempo para responder ou chegar a soluções, analisando as coisas cuidadosamente antes de se comprometer. Aqueles com Mercúrio veloz são rápidos para responder, e são realmente para responder, e possuem mentes que se movem em velocidade impressionante, muito além das outras pessoas, capazes de completar suas frases mesmo
antes que você saiba o que a pessoa vai dizer. Esse processo também se relaciona com a distância entre Mercúrio, Sol e Terra. Quando a polaridade Sol-Terra está unida com Mercúrio por signo, casa ou grau próximo, há uma relação melhor entre mente e corpo, produzindo uma mente mais pé no chão, mais cuidadosamente guiada para produzir as suas respostas. Quando Mercúrio está distante da vontade e do corpo, Sol-Terra, opera em um plano totalmente diferente, ou seja, pessoas que têm mentes próprias, e embora a mente possa ser brilhante, pode demandar mais trabalho integrar aquela mente com o resto do sistema. Mesmo se todos os planetas, exceto o Sol e a Lua, ficarem retrógrados por um certo tempo, a retrogradação de Mercúrio, que se dá 3 vezes por ano, 3 semanas a cada vez, ganhou a reputação de um período que tudo enlouquece. Se Mercúrio é realmente o mensageiro, viajante e a ligação deste mundo com o próximo, o movimentador da informação e do comércio, o seu movimento estacionário ou retrógrado afetará aparentemente todas essas operações, especialmente hoje, em um mundo em que computadores, viagens pelo ar, esses aparelhos eletrônicos, né, registradoras, serviços, tudo que está realmente relacionado à eletrônica, né, parecem parecem manter o mundo funcionando suavemente, né? Com ele retrógrado, pode ter certeza que a maioria dá problema. Embora Mercúrio não seja realmente o responsável pela interrupção dessas operações, difunde-se a ideia de que essas interrupções ocorrem com maior frequência quando Mercúrio está retrógrado. No corpo, isso é muito interessante. No corpo, Mercúrio rege o sistema nervoso e os pulmões. O aparelho respiratório é parte integral do processo de Mercúrio. Porque se o prana, ou a respiração, é a ligação com a força vital, então a relação de Mercúrio com o Sol é uma chave para, como é que eu vou dizer, a expressão da vontade e do objetivo de uma pessoa. Por exemplo, se uma pessoa com o Sol em Peixes e Mercúrio em Áries, ela pode ter uma mente que explora novas áreas, abre novas estradas e entra em apuros, assim, digamos, por noções arriscadas antes que o Sol em Peixes sequer perceba o que está acontecendo, ou enquanto ainda está muito temeroso para agir de acordo com essas novas ideias. Esse tipo de indivíduo, ele pode dizer sim ao aventureiro e explorador dentro de si, Mercúrio em Áries, enquanto seu senso de finalidade pisciano ainda está se acostumando ao fato de que tem que tomar alguma atitude. Encontramos uma solução para esse dilema nos aspectos avançados do Sol. Em alguns pontos da vida, da nossa vida, da vida das pessoas, o Sol progredirá para uma conjunção com Mercúrio ou Mercúrio com o Sol. E nesses períodos, um campo mais unificado de consciência pode surgir. Já observamos que Mercúrio opera em relação com seus, digamos assim, ele opera com relação com os seus arredores, né? Estimulado por signo e casa, ou então por algum aspecto de outro planeta. E aqui eu não estou dizendo que Mercúrio não age sozinho, mas raramente, se é que algum planeta opera de forma puramente independente. Talvez, se um planeta puramente independente estivesse completamente inaspectado e ele operasse em sua própria casa e signo, quase como um, digamos assim, arquétipo puro,
mas ainda será condicionado, de alguma forma, pelo que está ao redor dele. Assim como uma